Pode começar? Uhum. Bom, eu me chamo Alexandre, eu vou apresentar um trabalho sobre o desenvolvimento de um reator hidrotermal para a síntese do óxido de alumínio dopado com carbono e magnésio aplicado como dosímetro. Esse trabalho teve auxílio do Felipe Alcântara Lima e o meu orientador foi o Carlos Antônio da Rocha. Vamos começar aqui pelo sumário, só para vocês terem uma ideia da estruturação do trabalho. Então, vamos começar pelos objetivos, a introdução, o procedimento, resultados de discussão e, por fim, a conclusão e referências. Agora, começando pelos objetivos, né? O estudo envolve o projeto de desenvolvimento de um reator hidrotermal. Ele também investiga a análise da síntese hidrotermal do óxido de alumínio com dopantes de magnésio e carbono para o uso em dosimetria. Agora eu vou para a introdução, falar alguns temas importantes para o entendimento. Bom, a dosimetria está mais relacionada com a síntese do óxido de alumínio. Basicamente, ela é para medir a quantidade de energia que é depositada em um objeto ou ser vivo que é proveniente da radiação eletromagnética. E essa medição ela pode ser realizada por meio dos dosímetros, que eles são capazes de converter essa energia depositada pela radiação em um parâmetro mensurável. Um exemplo que a gente pode usar, que é até o tipo de método que é usado para analisar o óxido de alumínio, é a termoluminescência. A termoluminescência é basicamente assim: o dosímetro ele absorveu essa energia que veio da radiação, aí ele vai ser aquecido. Quando ocorrer essa liberação de energia que ele absorveu, ele vai liberar em forma de luz. E essa luz que ele liberar é equivalente à quantidade de energia que ele absorveu. Então você consegue mensurar essa quantidade de radiação absorvida, de energia, desculpa. Então é um método muito bacana. Agora, indo para um tema mais relacionado ao dimensionamento do reator em si, que é o método dos elementos finitos. Ele é basicamente uma análise matemática que pega um meio contínuo e divide em pequenos elementos, porém mantendo as propriedades do original. Depois desses elementos, eles são descritos por equações diferenciais e resolvidos por modelos matemáticos, que eu vou entrar em detalhe o modelo que a gente usou no próximo slide. Bom, o modelo que a gente usou é da tensão de von Mises, né, o famoso critério de von Mises, que ele basicamente compara a tensão de escoamento obtida por um ensaio de tração de um material com a tensão obtida no ensaio. Então, se a tensão obtida no ensaio do método dos elementos finitos for inferior à tensão de escoamento desse material, quer dizer que está ok, que o projeto vai aguentar do jeito que ele foi projetado, as dimensões que ele foi projetado, ele vai aguentar. Agora indo um pouquinho para o procedimento, começando primeiro pela síntese hidrotermal do óxido de alumínio. Primeiro a gente usou sulfato de alumínio octaedecahidratado como precursor do alumínio, a ureia e a sacarose como precursor do carbono e o uso do hidróxido de magnésio como precursor do magnésio. Aí em seguida todos esses elementos foram colocados no reator hidrotermal. Esse reator hidrotermal é de inox, tá? É um que a gente já tem no laboratório, que primeiro a gente precisou fazer a reação para ver se ela ia dar certo, para depois projetar um reator para ver se ia funcionar essa ideia. Então, primeiro, a gente colocou todos esses elementos no reator hidrotermal com água deionizada, aí ele ficou em agitação por 120 graus por 2 horas, aí em seguida a gente obteve esse pó que ficou em repouso por 32 horas dentro do reator. A gente desligou o aquecimento, desligou a base e deixou em repouso por 32 horas. Em seguida, ele foi para estufa a 50 graus por 12 horas. Aí depois a mufla a 1.200 graus com essa taxa de aquecimento por 4 horas. Aí, por fim, com o pó que a gente obteve, a gente fez a prensagem e fez a caracterização por DRX, que eu vou entrar em detalhes mais para frente. Depois, com a síntese hidrotermal, a gente percebeu que para ter uma maior eficiência e um menor tempo de produção, a gente poderia usar o forno micro-ondas em vez da base agitadora ou forno, porque aceleraria as reações químicas, porque o aquecimento seria direto na molécula, ou seja, seria a radiação do micro-ondas ia aquecer diretamente as moléculas do reator. Então seria mais eficiente do que você usar um forno, por exemplo. Então, o uso do forno no micro-ondas ele reduziria esse tempo de agitação, que em alguns casos pode ser de até 24 horas, para menos de 30 minutos. Só que isso criaria a necessidade de um reator composto de outro material, porque o reator de aço inox, que a gente tem lá no laboratório, não poderia ser usado no micro-ondas, né? Então, daí que veio o PIC. Por quê? Ele é um material polimérico, então ele pode ser usado no micro-ondas, mas ele continua tendo boas propriedades mecânicas ou químicas. Ou seja, ele tem propriedades mecânicas para aguentar a pressão interna que vai ter nele durante a reação, mas também tem boas propriedades químicas sendo inerte, ou seja, ele não vai reagir com os materiais que forem inseridos nele para a reação. Então, aí a gente acabou escolhendo o PIC por causa desses critérios.
Aí com isso a gente já começou a fazer o projeto do reator hidrotermal em si, com auxílio do Software Inventor. Então a gente fez o estudo de dimensões de outros reatores semelhantes do mercado, a famosa engenharia reversa, e com isso a gente fez o dimensionamento final, né? Todos os desenhos usaram a base ANBR 8403 para apresentar todas as tolerâncias e as cotas necessárias para a usinagem das peças. Aí aqui é o projeto, para vocês terem um melhor entendimento. Aqui seria a tampa dele, vocês podem ver. Então aqui tem um encaixe para a chave de boca, né, chave fixa, e aqui seria a rosca. Essa tampa ela vai nesse copo aqui, que ele tem uma rosca interna, e essa área aqui seria onde ocorreriam as reações. Então essa tampa vai ser rosqueada aqui, ele pode ser colocado no micro-ondas, e a reação ia ocorrer aqui dentro, nesse espaço confinado. Aqui a gente fez a simulação de elementos finitos, né, o método dos elementos finitos, usando tensão de von Mises, e a gente conseguiu obter que a tensão máxima no reator foi de 10,9 megapascal. Se você ver aqui nessa tabela do PIC, a tensão de escoamento dele é de 90 megapascal. Então a gente conseguiu concluir que esse projeto que a gente dimensionou estava apto a trabalhar nas condições de pressão de uma reação hidrotermal. E devido a esse resultado positivo, a gente começou a fazer a confecção dele em nylon para ver se os equipamentos do nosso instituto, do Instituto Federal, estariam aptos para produzir um projeto final de PIC. Por quê? Porque como o PIC é um material caro, a gente primeiro quis comprovar que as máquinas do IFE iam conseguir fabricar um reator com as dimensões desejadas, com acabamento superficial bom, do que já ir usando o PIC direto e possivelmente estragando o material. Aí aqui são os equipamentos que a gente utilizou. Primeiro foi um torno CNC, uma fresadora convencional, um tarugo de nylon que foi usado para fazer o protótipo, e o torno convencional. Bom, com as ferramentas e os materiais preparados, a gente fez a usinagem da tampa do nylon no CNC, essa parte aqui, como vocês podem ver. Em seguida, ele foi cortado com um bedame no torno convencional, então essa parte da tampa foi separada do resto do tarugo. Aí, em seguida, o tarugo que sobrou foi feito um furo de centro nele, e depois desse furo de centro a gente usou uma ferramenta de usinagem interna para fazer a usinagem interna tanto para aumentar o diâmetro e depois para fazer a rosca interna. E a gente ajustou essa rosca interna com base na rosca feita no CNC, porque como a rosca feita no CNC tem maior precisão, a gente fez ela no CNC, depois foi fazendo essa no convencional e foi ajustando. A gente não fez essa rosca aqui no CNC porque o tempo de preparação da máquina e disponibilidade de algumas ferramentas acabaram dificultando e acabou sendo mais fácil fazer nesse método de ajuste. Aí em seguida a gente pegou a tampa e fez na fresadora, fez o encaixe para a chave fixa, né, para a chave de boca, para poder ter o melhor fechamento e abertura da tampa, para poder fechar bem e não ter nenhum vazamento. Bom, aí partindo para os resultados de discussão, começando pelo reator hidrotermal, a gente pôde ver que as medidas atenderam às tolerâncias dimensionais previstas, apresentaram um bom acabamento superficial e um encaixe preciso na rosca. Agora, sobre o óxido de alumínio, na caracterização de DRX, a gente pode ver que a relação não foi completa, porque apresentaram algumas fases dos fótons de alumínio que não coincidiram com o óxido de alumínio, e algumas ondulações não apresentaram os máximos pronunciados, né, indicando que o material manteve-se com uma estrutura amorfa. Mas isso não quer dizer que o reator não funcionou, o reator de inox. A gente viu que ele teve uma granulação boa, que ele atingiu uma consistência boa, então a gente precisaria trabalhar mais as porcentagens de dopagem, temperatura e taxa de aquecimento. O reator em si funcionou. O que faltou foi mais vezes que essa reação deveria ter sido feita. Então, algumas perspectivas para o futuro seria calcinar o material, repetir os ensaios diversas vezes, né, igual eu falei, com variações de temperatura, para promover as formações dos cristais de óxido. Então, o reator funcionou, mas a gente precisaria fazer mais reações, né, porque como tem que a gente depende de outros laboratórios até para fazer a caracterização, acabou que a gente não conseguiu fazer muitas reações. Então, acredito que no futuro, quando a gente fizer mais reações do óxido de alumínio, vai dar certo, até porque agora o projeto do reator de PIC já está andando, e é mais isso. Aí, por fim, a conclusão. Aí, com a correção bem sucedida do protótipo, a gente corroborou que a possibilidade da confecção de um reator PIC nas dependências do Instituto. A linha de pesquisa pretende construir esse reator de PIC em breve, utilizando esse material para fazer a reação do óxido de alumínio novamente.
O reator de óxido inoxidável apresentou um bom desempenho. E o óxido de alumínio mostrou granulação fina conforme esperado, então a reação hidrotermal funciona. Embora a síntese não tenha alcançado a fase de cristalização, aí entra essa questão de ter que fazer mais reações, que aí já não depende muito da gente por enquanto. Aí aqui são os agradecimentos. Primeiro eu queria agradecer ao LCT, né, por ter feito a nossa caracterização por DRX, e ao CNPq por ter disponibilizado a bolsa de iniciação científica e ter tornado esse trabalho possível. Aqui são algumas referências bibliográficas. Muito obrigado.